Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero cumprimentar você nesta hora que nos assiste, que nos ouve, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Você que não é evangélico, cumprimento você também, uma boa noite de salvação. Que Deus te abençoe. Não importa a sua religião, o seu credo religioso, eu quero cumprimentar todos vocês e dizer que é um prazer falar com todos vocês através deste canal. Que a mão amiga de Jesus esteja ao lado de todos que nos ouve e nos assiste. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero dizer a você também, louvado seja Deus, que em mais um domingo, louvado seja Deus, e aqui na América já está a noitinha, né? A noitinha já está encostando. Louvado seja Deus. A noite fria, gelada. Louvado seja Deus. E o nosso coração já palpitava durante o dia para estar postando mais um vídeo no canal hoje, né? Glória a Deus. E como eu disse, o inimigo tentando sempre nos desanimar, né? Para nós não vir postar. Mas em nome de Jesus, o inimigo já perdeu a batalha e nós vencemos, né? Louvado seja Deus, para a glória do nosso Deus e eterno Pai. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero louvar a Deus com louvor quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo. Louvado seja Deus. E diz assim, ó: quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com a água do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória. Louvado seja Deus. Eu quero dizer a você que eu estou muito grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus que tem nos ajudado a permanecer na fé.
Graças a Deus que tem me renovado a minha fé, a minha confiança e a minha esperança em Deus. Eu desejo que o Senhor Deus também esteja renovando a sua fé. Louvado seja Deus, te dando um tempo novo. Louvado seja Deus, te trazendo um tempo de vitória. Louvado seja o nome do Senhor, né? Engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. E eu quero dizer para você que eu pretendia hoje aqui trazer uma palavra, mas orando a Deus, aqui o Senhor me deu uma outra direção. Louvado seja Deus, em outra palavra. Então, louvado seja Deus, aqui nós não trazemos, não é estudo da palavra de Deus, nós trazemos aqui uma palavra de reflexão, pela misericórdia do Senhor. Porque se for para trazer um estudo, eu tenho que elaborar aí um monte de referências e citá-los aqui. Aqui não é esse o caso. Podemos até trazer um estudo aqui uma hora, né? Claro que sim. Pode ser a Deus. Mas até agora, eu estou orando a Deus e tenho pedido a Deus uma palavra para nós. Louvado seja Deus, né? E Deus tem dado. Graças a Deus, né? Eu quero dizer a você que às vezes pode acontecer um erro ou outro, porque eu não estou acostumado muito com a câmera ainda, né? Isso para mim é muito novo, né? Louvado seja Deus. Então a gente fala assim com aquele cuidado e a chance de errar é muito grande. Às vezes em alguma pronúncia, em alguma coisa. Por quê? Louvado seja Deus. Eu não edito o vídeo, do jeito que eu gravo aqui eu coloco no YouTube. Então não tem como editar. E se deu errado, não tem como eu repor o mesmo vídeo. Louvado seja Deus, porque isso aqui eu oro a Deus para Deus nos dar uma palavra e oramos a Deus para Deus curar e libertar e transformar. Então é uma coisa dentro do poder de Deus, da direção de Deus. Louvado seja Deus. Então como é que eu vou orar de novo para fazer outro vídeo? E não tem jeito. Louvado seja Deus. É meio complicado, né? Mas graças a Deus, vamos hoje aqui orar a Deus e vamos também ler uma palavra de Deus para nós. Louvado seja Deus. Deus tem uma palavra aqui para mim e para você, que está a minha Bíblia na mão. Louvado seja Deus. Pega a sua Bíblia também aí, louvado seja Deus, e vamos conferir juntamente a palavra de Deus. A palavra de Deus que é a bússola, louvado seja Deus, do viajante, o mapa do perdido, né? Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. A palavra de Deus se encontra aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Louvado seja Deus. Eu sei que tem muitos vídeos hoje na internet que a pessoa pode assistir, louvado seja Deus, e são inúmeros, né? Mas eu quero te dizer uma coisa aqui hoje, hein? Louvado seja Deus. Cuidado, que nem tudo que parece ser é. Louvado seja Deus. Talvez você vai abrir um vídeo na internet que está lendo a palavra de Deus, mas o segmento por trás é outra coisa. Eu acho que você sabe o que eu quero dizer com isso. Louvado seja Deus. Muitos usam a palavra de Deus para poder torcer ela, para ensinar ali, mas por trás o segmento é outra coisa, a doutrina é outra. Mas aqui não, aqui a palavra de Deus é pura. Louvado seja Deus, é eficaz. Está aqui, ó. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus diz aqui, louvado seja Deus, o vaso do oleiro e a impertinência do povo, né? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor.
falar com Deus por um instante para Deus nos dar uma direção cada vez mais maior. Louvado seja Deus nesta palavra. Senhor Deus e Pai, fala conosco, meu Deus, através desta palavra. Fala, meu Deus, com esta pessoa que vai assistir, meu Deus, e vai estar meditando juntamente logo mais nesta palavra, meu Deus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. E amém. Aqui está uma passagem bíblica conhecida, que em 20 anos de crente que eu tenho, louvado seja Deus, eu já vi pregada de todas as maneiras, de todos os tipos de pregação, usando esta mensagem eu já tenho visto, louvado seja Deus, mas orando a Deus, o Senhor quer que nós meditamos nesta palavra, louvado seja Deus, neste dia. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus vem até Jeremias e fala assim: olha, Jeremias, louvado seja Deus, desce até a casa do oleiro, louvado seja Deus, e olha como o oleiro trabalha, louvado seja Deus, fazendo vaso. É mais ou menos isso, traduzindo no direto aqui, louvado seja Deus, traduzindo assim as claras. Deus fala: Jeremias, desce à casa do oleiro, louvado seja Deus. E Jeremias desce até a casa do oleiro, louvado seja Deus, e fica observando o oleiro trabalhar, louvado seja Deus. Fica observando como o oleiro trabalha sobre as rodas para fabricar um vaso de barro, louvado seja Deus. E o oleiro então, ele começa a pegar, louvado seja Deus, o barro, e começa a trabalhar com as mãos aquele barro, e começa a formar um vaso. E o oleiro ali, ele faz um vaso, quem sabe um vaso até que bonito, tão lisinho, lindo, com a estética maravilhosa, né? Mas de repente o vaso se quebrou, louvado seja Deus. O oleiro então, ele não desiste, aleluia, ele não desiste, pega o barro de novo e começa a fazer outro vaso novamente. E Jeremias continua olhando aquele movimento, aquele labor daquele oleiro, e ele então faz outro vaso com aquela estética linda e maravilhosa, porque o barro, ele tem uma estética bonita. O barro, ele se pode fabricar peças de barro que se tornam, eu creio, mais bonitas do que uma peça de ouro ou de prata. Louvado seja Deus. E o oleiro então, ele fez outro vaso, e de repente Deus vem então e fala, aleluia, a Jeremias: olha, Jeremias, não poderia eu fazer da casa de Israel como fez este oleiro? Louvado seja Deus. Aqui no versículo, louvado seja Deus, versículo 6, 18, versículo 6, não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Louvado seja Deus. Nós, como eu sempre falo nos vídeos, e não me cansarei de falar, e não vou me enojar de tanto falar, louvado seja Deus. Você pode até enjoar de me ouvir falar, mas eu não vou parar de falar que Deus é o Deus do impossível, e operando Deus, quem impedirá? Louvado seja Deus. E Deus opera de maneira, aleluia, maravilhosa, de uma maneira, louvado seja Deus, impactante. Ele disse: olha, não poderei eu fazer da casa de Israel como fez este oleiro, fazendo outro vaso. Louvado seja Deus, porque Israel sempre foi uma nação que rebeliou contra Deus. Desde o começo Israel sempre, louvado seja Deus, rebeliou contra Deus. E Deus sempre falava: olha, Israel, como eu gostaria de te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os pintainhos, mas vós não quiseste. Então Israel não quis. E quando Jesus vem e morre na cruz,
Louvado seja Deus. O que aconteceu? O próprio Jesus disse: olha, eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quanto me receberem serão feitos filhos de Deus. Aleluia. Então Israel rejeitava Deus, mas Deus acreditava. Aleluia. Deus sempre quis, aleluia, e acreditou que Israel poderia ser, aleluia, que o pai acredita nos filhos. Louvado seja Deus. Uma vez o pai tem um filho drogado, todo atrapalhado, mas ele acredita que o filho vai mudar um dia. De alguma forma ele acredita que Deus poderá mudar, aleluia, o caminho deste filho. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus, ela vem nos esclarecer que Deus queria mostrar para Jeremias, aleluia, que era possível sim, aleluia, o povo de Israel ser uma bênção nas mãos do nosso Deus, aleluia. E o que ocorre, meus queridos e minhas queridas? Louvado seja Deus que muitas vezes nós, aleluia, não acreditamos como deveríamos acreditar. Nós, às vezes, não fazemos como deveríamos fazer ou não agimos como deveríamos agirmos, aleluia, diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Israel, toda vez que pecava contra Deus, o que Israel fazia? Aleluia, sempre surgia, aleluia, alguém no meio de Israel que olhava para o céu e dizia: olha Deus, Senhor Deus, olha, não impute em nós o nosso pecado. Israel, nós falhamos, nós pecamos, e pedia a misericórdia de Deus, e Deus se compadecia e perdoava, e Israel continuava ganhando as pelejas e as suas guerras. Louvado seja Deus. Quando Israel se prostrava em pecado perante Deus, Israel fracassava nas guerras. Toda vez que Israel pecava, Israel fracassava, porque Deus permitia que Israel padecesse para que dali viesse a retornar, aleluia, e para que fosse renovado a esperança de Israel. A Israel voltava com o coração quebrantado perante Deus, e ali oferecia a Deus ofertas e holocaustos, e aleluia, e se alegrava e se festejava na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia, como a arca da aliança voltasse para o meio de Israel. Então Deus permitia que as coisas acontecessem, como de fato a arca da aliança foi levada, aleluia, o povo ficava triste, perdia as guerras, mas quando a arca da aliança foi trazida, a arca do concerto, aleluia, Israel vencia as batalhas, o povo se alegrava, aleluia, o rei se alegrou com o povo, aleluia, festejou, porque sabia que Deus haveria renovado a esperança, a fé, a presença de Deus voltou, aleluia, a habitar no meio do povo de Deus, do povo de Israel. Então sempre acontece algo, aleluia, louvado seja Deus, e a pessoa fracassa, mas naquele fracasso é só ser sensível à voz de Deus, e Deus dará vitória, Deus dará um recomeço, aleluia. Veremos, louvado seja Deus, uma palavra muito conhecida. O filho pródigo, louvado seja Deus. O filho pródigo, ele vivia com seu pai, o pai e 2 filhos. E um filho pediu a herança antes do tempo, louvado seja Deus. Falou: pai, me dá minha herança ainda em vida, porque eu quero partir para uma terra bem longe daqui, louvado seja Deus. O pai então concede ao filho a parte da herança para que ele segue o seu caminho. Louvado seja Deus, o pai não deveria fazer isso, porque na época, na cultura, ali naquela região, louvado seja Deus, no Oriente, louvado seja Deus, não era permitido o pai fazer isso, e também não era permitido o filho pedir essa herança, porque tanto o pai como o filho estariam em erro. Louvado seja o nome do Senhor, né? A herança lá era depois que o pai morria, e o filho pede então a herança em vida.
Ou seja, o filho já estava desviado do caminho que o pai ensinou durante muitos anos. Mas o pai concede e ele vai-se embora para uma terra bem longe, né? E lá então, louvado seja Deus, aquele filho rebelde, ele não calculou o que poderia acontecer, ele não precaveu, ele não previu o que ia acontecer. Louvado seja Deus. Então começou a gastar dinheiro a rodo, foi gastando dinheiro com as meretrizes, junto com os amigos, e foi gastando e não precaveu que podia vir uma necessidade, uma fome naquela terra, naquela região. Mas não demorou. Depois que ele não tinha mais o que gastar, bateu uma grande fome naquela terra, louvado seja Deus, e aquele homem, aquele moço procurava o que comer e não encontrava. Então ele chegou aos concidadãos daquela terra e pediu um trabalho, pelo menos para comer. Aí tinha um homem que ele criava porcos naquela região, então ele falou, eu tenho um serviço, né? É para apacentar os porcos. E aquele homem, então, aquele jovem, foi apacentar os porcos, e ele tinha até que inveja da comida dos porcos. Ele viu os porcos comendo, e ele não tinha o que comer. E ele desejava comer das bolotas que os porcos comiam, mas não podia. Louvado seja Deus. Ou seja, então ele padeceu, ele começou a padecer fome, padecer necessidade. E quem sabe Deus permitiu isso? Porque Deus sabe trabalhar de uma maneira que nós não entendemos. O que Deus faz hoje, você só vai entender depois. Sabe por quê? Porque todas as coisas contribuem para os bens daqueles que amam a Deus, e o seu decreto, e o seu propósito. Louvado seja Deus. Então o filho pródigo, quem sabe, nem entendia o que estava acontecendo ali. Mas por quê? Porque ele até ali estava com a mente fechada. Mas de repente ele começa a pensar, raciocinar. Naquele fundo de poço, no fundo do túnel, ele começa a raciocinar. Nossa, mas meu pai ali tem jornaleiros, trabalhadores trabalhando, e tem tanta coisa para eles comer, né? Tem salário. E eu estou aqui padecendo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi a ele, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele já foi determinado, já pensado como ele ia dizer para o pai dele. Louvado seja Deus. Então aquele homem levanta a cabeça e começa a caminhar em direção ao seu pai. Ele vai até o pai dele, e de longe ele vê o pai vê ele, e ali o pai corre para o encontro do filho, para o abraçar. E ele começa a dizer para o pai dele, Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, ó Pai. Quando ele pediu para que, antes dele pedir para que o pai desse ele um trabalho, alguma coisa, o pai já falou, olha, traz roupa e veste ele, põe um anel no dedo dele, pega aí o bezerro cevado e que nós vamos festejar. A Bíblia diz que o pai abraçou aquele moço e o beijou. Se for traduzir esse o beijou, né? Louvado seja Deus, significa que o pai ficou beijando aquele filho por um bom tempo. Aleluia. Glória a Deus. Então o pai não rejeitou o filho que estava retornando. Louvado seja Deus, ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Vemos então que aquele moço desobediente teve que ir até o fundo do poço e depois retornou. Então ele desobedeceu pedindo a herança antes do tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi para uma terra tão longe, tão distante do pai dele, que o pai nem notícia tinha dele. E aí nós vemos que quando a festa estava ali, a celebração porque o filho voltou, que estava perdido, o outro irmão mais velho então veio chegando, aproximando da casa e falou, mas que movimento é esse? Que barulho é esse de dança e de música? E ali um servo disse, olha, é o seu irmão que voltou. Louvado seja Deus. Então o pai, vendo o filho mais velho, disse, olha, entra para a festa, vamos celebrar. Ele falou, não, o tempo inteiro eu tenho estado com o Senhor,
nunca te desobedecer, e o Senhor nunca me deu um bezerro para mim comemorar com meus amigos e celebrar. Aí o pai olha e diz: olha, esse meu filho estava morto, e foi e reviveu, ele estava perdido, foi encontrado. Tu sempre estás comigo, tem estado comigo, tudo que é meu é teu. Aquele pai fala para o filho mais velho, mas o filho não ouviu o pai. E o filho dizia: olha, louvado seja Deus. O filho mais velho disse: olha, eu sempre estive com o Senhor, nunca te desobedeci. Mas será que o filho mais velho estava certo? Será que o filho pródigo estava errado? Mais do que o filho mais velho que ficou com o pai? Veremos então. Louvado seja Deus. Daqui a pouco você vai ver na conclusão disso. Louvado seja Deus. O que esta palavra quer nos dizer nesta hora? Então nós vemos que o filho pediu a fazenda do pai, a metade da fazenda, foi embora para longe do pai, desobedeceu, gastou tudo. Lá você vai ver mais ou menos 7 erros que ele cometeu nesta caminhada, começando no momento que ele pediu a herança do pai antes do tempo. Veremos então, louvado seja Deus, que quando ele retorna, houve uma festa, como todos sabem, louvado seja Deus, e o filho pródigo volta para o pai. Mas o irmão mais velho também chega e reclamando: olha, eu estive sempre com o Senhor, sempre te obedeci, sempre fiz tudo o que o Senhor quis e nunca me deu nada. E o pai fala: não, tu sempre esteve comigo, tu está comigo, tudo que é meu é seu. Vamos celebrar a volta do seu irmão. Ele de maneira nenhuma, e não entrou na festa. Então o filho mais velho não entrou na festa. Ele se tornou tão errado quanto o filho pródigo. Por quê? Porque ele não quis celebrar a festa, a família juntamente. E lá, por lei, ele teria que entrar e celebrar. Porque o pai pediu para ele entrar, ele tinha que entrar. Mas ele não entrou. Louvado seja Deus. Vemos então o livre-arbítrio também. O pai falou: você não quer entrar, então deixa quieto. E ele não fala se ele entrou nem se não entrou. A Bíblia não fala isso. Mas sabemos que ele não quis entrar. Louvado seja Deus. Vemos então que quando as pessoas desviam dos caminhos do Senhor, quando a pessoa está desviada, afastada do Evangelho, que foi fracassada por alguma palavra que foi dita, às vezes até mesmo em cima de um altar, ou até mesmo alguém tem uma oportunidade na igreja e falou algo, alguém do ciclo de oração diz alguma coisa, ou o próprio pastor tem faltando a vigilância, a sabedoria, falou algo, e por algum motivo essa pessoa, esse irmão fracassou na fé, esse irmão desviou do Evangelho e tem medo até de voltar para a igreja, com medo de alguém lançar palavras, né, sobre o rosto desta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que aconteceu com o irmão mais velho. Quando o filho que estava morto retornou, quando o filho que estava perdido retornou, o irmão mais velho daquele filho pródigo não aceitou a volta dele, ou seja, fechou a porta do coração para não aceitar o irmão que voltou, que reconciliou com o seu pai. Aleluia, louvado seja Deus. Vemos então que nós não podemos fazer como o filho pródigo, mas também não saindo dos caminhos do pai, mas também não podemos fazer como o filho mais velho que se achava santão, se achava o santo da época e não aceitando a volta do irmão que voltou, ou seja, o coração daquele homem estava amargurado, atormentado. Louvado seja Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós podemos ver e entender é que a pessoa, mesmo que ela desvia do Evangelho, louvado seja Deus, ela tem a chance de voltar, a oportunidade de retornar. Louvado seja Deus, não é porque desviou do Evangelho, da palavra de Deus, que não deva voltar. Volte para Jesus, retorne para Jesus, filho pródigo, porque o Pai te espera, o Pai te espera, o Pai quer te abraçar, filho pródigo. Não fica longe do Senhor, não vai para longe, não vai para a terra longínqua, porque o Senhor Deus
quer te trazer de volta, aleluia. Ele quer te fazer um vaso novo, como aquele vaso que quebrou. Aquele vaso que o oleiro estava fazendo, estava bonito e se quebrou. E aí o Senhor Deus mostra Jeremias, aleluia, e Jeremias olha o oleiro fazendo outro vaso. Louvado seja Deus. E aí fez um outro vaso bonito, com estética linda. Louvado seja Deus. E aí o Senhor disse: não poderia eu fazer com Israel igual o oleiro fez com esse vaso de barro? Aleluia. Então o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, Ele quer que você volta. Ele quer que você retorne aos caminhos dEle. Ainda hoje, ainda nesta noite, toma posição, não fica afastado do rebanho, fica junto do rebanho. As ovelhas têm que estar juntas, louvado seja Deus. Engrandecido ao nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele quer salvar o tempo inteiro. Ele quer resgatar você. Ele quer te tirar, como tirou o filho pródigo do fundo do poço. Aquele filho pródigo estava nas palhas, como diz no interior, só as tiras. Mas o Senhor Deus o resgatou. Aleluia. Jesus diz: mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Louvado seja Deus. Então, Jesus te chama, Jesus te convida, filho, volta. E eu quero dizer para a igreja: quando esse filho voltar, trata ele com carinho, trata ele com cuidado. Louvado seja Deus. Trata com carinho, com uma estima, aleluia, até maior do que os que já estão na igreja, que nunca param na caminhada. É o que Jesus faz. Aleluia. Jesus diz, louvado seja Deus, na sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa alma. Aleluia. Então Deus, Ele mostra para Jeremias, aleluia, que é possível refazer um vaso. Ainda mais se você não for vaso de ouro nem de prata. Louvado seja Deus. O vaso de barro é mais fácil de trabalhar. Louvado seja Deus. Se você é barro, aleluia, você é abençoado por Deus. Seja barro, seja pó, para que Deus possa te modelar, aleluia, e te fazer um vaso novo. Aleluia. E aí você vai ver, aleluia, a sua primeira casa pode ter sido destruída, mas aleluia, Deus fará desta segunda casa uma casa melhor, maior, aleluia, do que a primeira.